Eu sou Thiago Tovo, professor de Física do Cursinho Popular da Licenciatura em Ciências Exatas e seja muito bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui do nosso Super Intensivo. Hoje vamos dar continuidade no nosso estudo sobre termodinâmica, falando sobre o que eu gosto de chamar de termodinâmica 2 e falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Mas antes da gente falar sobre o que é essa primeira lei da termodinâmica, a gente precisa entender alguns conceitos. Entre eles tá a energia interna. Energia interna de um gás, por exemplo. Por que eu coloquei um U aqui? Porque a energia interna a gente pode calcular ela também. E ela vai ser representada por um U. Então agora quando você vê um U, vai ser a nossa energia interna de um sistema, de um gás. Então vamos lá, para entender esse conceito, imagina que uma massa gasosa, uma massa de gás. Você sabe que o gás ele é composto como qualquer outra coisa aqui, ele é composta por partículas, e essas partículas estão em constante movimento, em constante vibração para todos os lados. E pensa só, energia interna é a energia que está dentro de alguma coisa, dentro do sistema. Então a energia interna vai ser justamente a energia armazenada aqui dentro, a energia que as partículas do meu gás têm. Então olha só, esse meu gás ele é formado por partículas, essas partículas estão em constante o quê? Movimento, vibração, agitação, elas têm uma velocidade. O que tem velocidade? E se algo tem velocidade, tem energia. Quanto maior a velocidade, maior a energia. E a energia associada à velocidade é a energia cinética. Então, uma das energias que vai constituir a minha energia interna é a energia cinética. Energia cinética do quê? Das partículas, da movimentação das partículas. Quanto mais rápidas elas estão, maior energia cinética, consequentemente, maior energia interna que o meu sistema, que o meu gás vai ter. Outra energia que está presente no meu sistema, que está presente nas minhas partículas, é a energia potencial de ligação entre as partículas. Uma querendo entrar em contato com a outra, existe uma certa força, existe uma certa energia entre elas. Então, a energia potencial de ligação entre as partículas. Porém, aqui estamos falando sobre um gás ideal, um gás perfeito. E no gás perfeito, os gases ideais, as partículas estão tão afastadas uma das outras e tão rápidas que o que acontece? Essa energia potencial de ligação entre elas é praticamente zero, ela é desprezível. Então, como estamos falando sobre os gases ideais, essa energia é desprezível, ela é zero. Então, a energia que vai prevalecer é a energia cinética, é a velocidade das partículas, que é a energia interna. Então, a energia interna está associada com a velocidade das partículas, está associado com a energia cinética das partículas. Quanto maior a energia cinética, maior a velocidade das partículas, consequentemente, maior a energia interna do meu gás, do meu sistema. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui uma massa gasosa e eu vou começar a aquecer ela, dar calor, fornecer energia térmica para ela. Então, quanto mais energia eu estou dando, quanto mais calor eu estou dando, maior o grau de agitação das partículas. Quanto maior o grau de agitação das partículas, maior a sua temperatura. Essa minha massa gasosa vai começar a aquecer. Ou seja, a sua temperatura está aumentando. Então, se a sua temperatura está aumentando, as suas partículas estão ficando cada vez mais rápidas, o que está tendo? Está tendo uma maior energia cinética. E quanto maior a energia cinética, o que acontece com a energia interna? Maior a energia interna. Então, quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta também. A gente vai poder dizer que a gente vai ter uma variação de energia interna positiva, uma variação de energia interna maior do que zero. Agora, se eu pegar essa mesma massa de gás e fizer o contrário com ela, colocar ela num balde cheio de gelo, ou seja, ele vai começar a perder energia, o calor vai sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ou seja, para minha massa gasosa de maior temperatura está indo para o gelo de menor temperatura, ou seja, minha massa está perdendo calor, está perdendo energia. Conforme ela vai perdendo energia, suas partículas vão ficando cada vez mais devagar, consequentemente a sua temperatura vai diminuindo. Se sua temperatura acaba diminuindo, sua energia interna, que é a energia cinética das partículas, como as partículas estão indo mais devagar, então a energia interna vai acabar diminuindo. Então nesse caso a gente vai ter uma variação, um ΔU negativo menor do que zero. E para finalizar, se a gente pegar essa mesma massa gasosa e não fizer absolutamente
sentir nada com ela, nem dar calor e nem retirar calor, nem fornecer energia e nem retirar energia. O que vai acontecer? Eu tô deixando ela ali, ó, quietinha. Então a sua temperatura vai ficar constante. Se sua temperatura fica constante, suas partículas elas ficam mais agitadas ou ficam mais devagar? Não, elas vão ficar do jeito que elas estavam, vão ficar na mesma velocidade. Ou seja, a variação, a energia interna vai ficar constante, a energia não vai variar. Então a variação da energia interna vai acabar sendo zero. Energia interna final é igual a energia interna inicial. Então a energia interna ela está diretamente ligada com o grau de agitação das partículas, está diretamente ligada com a temperatura. Se a temperatura aumentar, a energia interna vai acabar aumentando junto. Se a temperatura diminuir, a sua energia interna do meu sistema vai acabar diminuindo junto. E aí existe uma equação para a gente poder calcular essa energia interna. A gente tem então que a energia interna U é igual à energia cinética. Sim, a energia interna que a gente tem é só a energia cinética, porque estamos falando de um gás perfeito, um gás ideal, que vale 3 meios de nRT. Na verdade, para eu ser bem sincero com vocês, essa equação aqui só vale para um gás monoatômico. O que é um gás monoatômico? Um gás monoatômico é um gás formado por um único átomo, ou seja, pode imaginar por uma única bolinha. E a energia interna de qualquer gás, seja monoatômico, diatômico, com 2 átomos, ele é calculado com meio de nRT para cada grau de liberdade. Grau de liberdade é o que a minha partícula pode fazer. No caso, como a gente tem 3 meios, então uma partícula monoatômica tem 3 graus de liberdade. Para você entender qual que são, ele pode ir para um lado e para o outro, ele pode ir para cima e para baixo, ó, já são 2 graus de liberdade. Ele pode ir para frente e para trás, 3 graus de liberdade. Um outro grau de liberdade seria ele girar na sua posição, porém como é uma esfera, como é uma bola, não importa se ele está assim ou se ele gira para esse lado, é sempre a mesma coisa. Então o nosso gás monoatômico tem 3 graus de liberdade, então sua energia interna U é dada por 3 meios de nRT. Onde N é o número de partículas, lembra? Onde N é o número de partículas. Quantas partículas o meu gás tem? R é a constante universal dos gases ideais e T é a nossa temperatura. Lembrando que essa temperatura a gente vai usar o valor dela em Kelvin. Se der em graus Celsius, a gente passa para Kelvin. Agora, desde a primeira aula eu só sei falar uma coisa para você. A temperatura é definida pelo grau de agitação das partículas. Quanto maior o grau de agitação das partículas, mais agitadas elas estão, então maior vai ser a sua temperatura. E quanto menos agitadas elas estão, mais devagar elas estão e menor é a sua temperatura. Isso eu só falei muito até. Agora eu quero provar matematicamente como isso é possível. Quer ver? Olha só, ele fala que a energia interna é 3 meios de nRT, mas a energia interna vale o que também? É energia cinética. Então a gente tem que a energia cinética é 3 meios de nRT, mas energia cinética, se você pesquisar, é mv² dividido por 2. Então é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, que é igual a 3 meios de nRT. Olha aqui, ó, olha a canetão vermelho, ó, 2 embaixo, 2 embaixo. Some, vai embora. Agora eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Esse M, o número de partículas, a gente pode calcular pela massa gasosa, que a gente tem quanto de massa eu tenho desse gás, quanto de massa que eu tenho, dividido pela massa molar. É minho sobre é mão. Essa massa molar é justamente cada molécula, cada átomo tem um peso diferente, tem um tamanho diferente. Claro, tudo é pequenininho, mas cada um tem um certo peso. Por exemplo, a água tem um peso, o ar, o oxigênio tem outro peso. Então isso daqui é a massa molar, é a massa da molécula. Então, o número de partículas é massa sobre massa molar. Então vamos substituir isso? Eu tenho que a massa vezes velocidade ao quadrado é igual a 3 vezes a massa dividido pela massa molar vezes R vezes T. Olha só, eu tenho massa de um lado e massa do outro lado. O que eu posso fazer? Corta de novo. Então a gente vai ficar, olha só, a temperatura, eu quero saber sobre temperatura. Eu vou isolar a temperatura então. Temperatura é igual, vamos lá. Quem tá desse lado aqui? Velocidade ao quadrado vezes quem? Quem tá dividindo? Massa molar passa para lá multiplicando. Massa molar dividido por quem? 3 está multiplicando, R está multiplicando, passa do outro lado dividindo. 3
vezes R1. Olha essa equação, presta muita atenção nela. Olha só. O 3. O número 3 é constante, é um 3, eu não vou mudar esse número 3. O R, constante universal dos gases ideais. Então eu vou deixar ele quieto, ele não muda, ele é uma constante. É massa molar, o que vai acontecer com ele? É constante também, ele é específico de cada substância, é específico de cada molécula, é específica de cada átomo, não muda. Então a única coisa que eu posso mudar é a minha velocidade. Se eu aumentar a velocidade das minhas partículas, que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o grau de agitação delas. Se eu estou aumentando o grau de agitação delas, elas estão se agitando mais rápido, estão vibrando mais rápido, eu estou aumentando quem? A temperatura. Então, quanto maior o grau de agitação das partículas, quanto maior a velocidade, maior a temperatura do que? Do meu sistema. Então, isso que eu tô falando para vocês sobre a temperatura, seu grau de agitação médio das partículas, tá aqui, ó, sendo provado matematicamente. Não é uma histeria coletiva de todos os cientistas, não. Isso é provado matematicamente. Beleza? Mas isso eu só queria dar um charme para vocês. Não necessariamente vocês não precisam saber essa parte. O que tá importante é aqui, ó, energia interna de um sistema, energia interna de um gás. Mas então, agora que vocês sabem o que é energia interna, eu acabei de provar para vocês que a temperatura ela depende da velocidade das partículas, depende do grau de agitação das partículas. Finalmente nós podemos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, ou o que eu gosto de chamar de conservação de energia aplicada à termodinâmica. Você já deve ter ouvido aquela singela, aquela frase famosa de quem? Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No caso, estamos falando sobre energia. A energia, ela não é criada do nada, ela não se perde do nada, ela apenas se transforma, ela vira outros tipos de energia. Como, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, peguei meu canetão, eu vou fazer o que com ele? Vou fazer ele ganhar uma certa altura, ele tá ganhando uma certa energia potencial, ele tá cheio de energia agora. Como que eu sei que ele tem energia? Porque se eu soltar, ele cai. Então a energia potencial dele começou a cair virando energia cinética, porque ele ganhou velocidade. Então a energia potencial que o meu canetão tinha, mas e no pá, quando ele bateu no chão e ele acabou parando, o que aconteceu com a energia? A energia ela sumiu? Não. Ela foi destruída? Não. Ela virou outras fontes de energia. Por exemplo, energia sonora, e som é um tipo de energia, então a energia toda que ele tinha virou energia sonora. Quando ela bate, as partículas se agitaram um pouco, a temperatura aumentou um pouquinho, bem pouquinho, mas aumentou, então virou energia térmica também. Então a energia ela não foi perdida e nem destruída, apenas foi transformada em outro tipo de energia. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente for falar de termodinâmica. Olha só, vamos imaginar aqui então que eu tenho uma certa massa de gás e eu vou fazer o que com ela? Vou começar a aquecer ela, vou começar a dar calor. Vamos começar a falar de número? Vamos supor que eu estou dando 100 calorias de calor. A minha quantidade de calor, Qzão, é igual a 100 calorias, dando 100 calorias aqui, estou começando a aquecer essa minha massa gasosa. Então ela está ganhando calor, está ganhando energia. Quanto mais energia, maior o grau de agitação das minhas partículas, a temperatura vai aumentando, as partículas estão ficando cada vez mais agitadas, estão ficando mais afastadas uma da outra, então o meu volume acaba aumentando. Pera, se o volume de um gás aumentou, o que aconteceu? Ele realizou trabalho. Então se eu dei 100 calorias aqui, parte dessa energia que o meu gás ganhou, ele usou para se expandir, para realizar trabalho. Então vamos supor que ele realizou 100 calorias de trabalho, um trabalho positivo. E aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com as outras 20 calorias? Ó, eu dei 100, saiu 80 na forma de trabalho. O que aconteceu com as 20 que sobrou? Tá dentro do gás como o quê? Como uma energia interna. Então a energia interna desse meu gás, o ΔU, acabou aumentando 20 calorias. Ele já tinha uma certa energia, só que quando eu dei 100 calorias de calor para ela, ele acabou aumentando em 20 calorias. Ou seja, toda a energia que eu dei aqui para o meu gás teve que ir para algum lugar. Ou saiu em forma de trabalho, ou ficou presa aqui dentro do meu gás como forma de energia interna. E isso é justamente a primeira lei da termodinâmica. Ó, a energia ela não sumiu, ela nem surgiu do nada. Ela foi o quê? Ela foi se transformando em outros tipos. Então o que entra tem que ser igual ao que sai. Então a gente fica que a primeira lei da termodinâmica fala o seguinte pra gente: o calor, todo o calor que entrou é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Ó, lembra? Variação, hein?
ΔU, energia interna final menos energia interna inicial. E a gente fica então que a quantidade de calor é igual à soma do trabalho realizado pelo gás com a variação de energia interna. Variação, hein? E é isso aí, espero que você tenha entendido, espero que tenham gostado. Vamos lá focar nessa lousa e fazer alguns exercícios de termodinâmica de primeira lei da termodinâmica. Vamos lá, não sai daí! Muito bem, aqui é exercício da UFV Minas Gerais, ele fala o seguinte pra gente, ele deu pra gente um gráfico, uma transformação gasosa acontecendo, um gráfico de pressão por volume. Nesse gráfico a gente pode ver a seguinte transformação, o gás ele parte do seu ponto A e vai até o ponto C, passando por B. Em seguida ele volta para A, só que agora ele está passando por D. O que está acontecendo aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem um ciclo. Se por acaso eu quiser calcular o trabalho desse ciclo, eu faço o quê? Eu calculo a área aqui de dentro desse ciclo. Eu nem sei se eu vou usar isso nesse exercício, mas eu já sei que se precisar é só calcular a área de dentro desse ciclo. Muito bem, aí o exercício pergunta pra gente determinar o ΔU, a variação de energia interna desse gás nesse processo de A até C e voltando para A, ou seja, de A até A, o trabalho que ele teve de A até A e a quantidade de calor que ele recebeu ou a quantidade de calor que ele teve que ceder. Então vamos lá, vamos calcular um por um, começando pelo ΔU. ΔU, primeiro vamos pensar, ele está partindo, nosso gás está partindo de A, tá vindo para B, depois para C, depois para D e depois chegando no ponto A de novo, ou seja, ele saiu de um ponto e chegou no mesmo ponto. Ou seja, a pressão nesse ponto é igual ao volume inicial, é igual ao volume final, a temperatura inicial é igual à temperatura final. A temperatura inicial é igual à temperatura final. Se eu não tive uma variação da temperatura, se a temperatura ficou constante, o ΔU é igual a zero. Então a variação da energia interna é zero, justamente porque a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então pode lembrar disso sempre. Em um ciclo, a energia interna sempre fica constante, a variação de energia interna vai ser sempre zero. Então nesse caso nós temos que a variação da energia interna é zero. Agora o trabalho, vamos pensar no trabalho. Se eu quiser calcular o trabalho, acabei de falar para vocês, é só calcular a área desse gráfico. Como o exercício só quer que a gente relacione, ele não quer que a gente ache um número para esse valor, só quer que relacione, isso daqui é maior, é menor, é igual, o que vai ser? Então eu vou dizer que isso daqui é trabalho, ok? Então o trabalho, ele vale trabalho. Ok? Você vai entender o porquê. Porque agora ele quer o calor. Quanto que vale o calor, mas que informação eu tenho? Vamos ver, ΔU é zero, o trabalho eu consigo achar e a quantidade de calor eu posso usar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é o que? É conservação de energia. E segundo a primeira lei da termodinâmica, nós temos que o calor total que o meu gás vai receber é igual ao trabalho que ele vai realizar mais a variação de energia interna. Mas a variação de energia interna a gente acabou de achar é zero. Então o calor é igual ao trabalho. Acabou, achamos então, calor é igual a trabalho. Então nas alternativas, eu não vou colocar aqui para vocês verem, mas vai ficar o seguinte. O nosso ΔU, ele é igual a zero. E o trabalho é igual à quantidade de calor. Então o exercício queria que a gente achasse ou um valor ou uma relação entre os valores. Para ΔU a gente achou o valor direto, ele vale zero, porque estamos tratando de um ciclo. O mesmo lugar que chega é o mesmo lugar de onde saiu. E com isso, como o ΔU é zero, pela primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação de energia em sistemas termodinâmicos, a gente tem que o trabalho é igual à quantidade de calor total, então Q é igual a trabalho. Muito bem? Espero que tenham entendido. Não tem grandes contas para você ficar fazendo, para você usar aquela equação. Energia interna é 3 meios de nRT. Não é mais teoria. Você teria que saber o quê? Que se a temperatura ficou constante, a variação da energia interna é constante. E depois saber usar a primeira lei da termodinâmica associando esse valor aqui. Muito bem? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Agora vamos sair dessa lousa e voltar lá pro quadro. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham aprendido. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima!